Irmãos, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus que tem uma natureza esplêndida. A natureza de Deus é maravilhosa. E uma das coisas que a natureza de Deus traz sobre si é a sabedoria. E eu queria te falar de um dos atributos de Deus chamado sabedoria. Porque a sabedoria é algo que muitos de nós precisamos na nossa jornada. Eu não sei se você precisa de sabedoria, mas eu preciso todos os dias. Como pastor, como marido, como filho, como pai, como um colaborador de uma empresa, eu preciso muito de sabedoria. Sabedoria para lidar com as coisas mais difíceis e as mais fáceis. Alguns de nós nos enrolamos com as coisas mais fáceis, resolvemos as difíceis, mas nos prendemos com algumas coisas fáceis. Por isso eu queria te dizer hoje que um dos atributos de Deus é a sabedoria. Por isso quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. São 36 versículos. Eu não vou ler todos. Eu vou ler alguns. E eu queria que você me acompanhasse nisso. Bem, no título da minha Bíblia, a versão diz o seguinte: a sabedoria pede para ser ouvida. A sabedoria pede para ser ouvida. E quem escreveu esse livro foi considerado o homem mais sábio da terra. Esse homem teve uma experiência interessantíssima. Talvez muitos de nós nem compreendemos de fato o processo desta experiência. Mas esse homem estava diante do Deus poderoso. Primeiro porque eu acho interessantíssimo Deus vir até alguém e perguntar a alguém o que deseja para a sua vida. Eu quero profetizar essa noite na sua vida, que Deus vai se manifestar a você. Deus se manifestará a você. Deus falará com você. Deus se revelará a você. Porque uma das coisas mais importantes dessa geração é que Deus se revele a nós. E Ele se revelando a mim, se revelando a você, nós entenderemos quais são os seus desejos, os seus decretos. Ouça bem. A sabedoria pede para ser ouvida. A sabedoria pede para ser ouvida. E Salomão diz assim: escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. Olha o que Salomão está dizendo. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade. Na entrada ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes para lhe dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade, ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham as minhas instruções em vez de prata, e conhecimento em vez de ouro puro. Pois a sabedoria vale mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei aonde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme ao Senhor odeia o mal,
Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento é o poder, e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam, as autoridades emitem decretos justos. Com a minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, e os que procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honras, bens dourados e justiça. Minha dádiva nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei os seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde as eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que as águas brotassem de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançassem além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como um arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem os meus caminhos serão felizes. Ouça minha instrução, sejam sábios e não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam, amam a morte. Pai, a sabedoria se mostra tão presente, Senhor, nesse texto. Muitos de nós precisamos hoje de um batismo de sabedoria. Eu te peço, Senhor, que a sabedoria que estava lá no começo de tudo, venha sobre nós essa noite. Um dos teus atributos é a sabedoria, Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha nos encher com a sabedoria. Aleluia. Diante dessa realidade, o que acabamos de ler, o que acabamos de ouvir, o que acabamos de pensar, a partir desse texto lido por nós, é que a sabedoria, ela precisa estar em nossas vidas. A sabedoria precisa estar em todos os processos de nossa existência. A sabedoria precisa estar no nosso casamento, a sabedoria precisa estar nos nossos negócios, a sabedoria precisa estar na criação dos nossos filhos, a sabedoria precisa estar nas relações interpessoais, a sabedoria precisa estar em todos os lugares. Porque se a sabedoria estiver em todos os lugares, nós não iremos passar vergonha.
nós não iremos retroceder, iremos avançar. Você acabou de ler comigo Provérbios 8, que diz que a sabedoria de Deus, ela está à disposição. Sabe, a palavra sabedoria vem de duas palavras, tanto no grego quanto no hebraico. A palavra no grego significa sofia, que significa inteligência plena. No hebraico, a palavra é honmar, habilidade, experiência e sagacidade. Por que nós precisamos de sabedoria? Porque quando Deus criou o mundo, a sabedoria já estava com Ele lá. E essa sabedoria acessou muitas pessoas durante muitos anos. Eu quero dizer que a sabedoria te alcançará. E a sabedoria te fará uma pessoa inteligente, habilidosa, engenhosa e excelência em todos os aspectos mentais da sua existência. Sabedoria não é um jargão de uma igreja evangélica, mas sabedoria é um atributo que esse mesmo Deus tem e dá a quem precisa. Alguém precisa de sabedoria essa noite? Porque a sabedoria é uma habilidade que o Senhor concede aos seus filhos na terra, para que esses filhos mostrem que Ele é o Senhor de todas as coisas. A sabedoria que Ele derramará essa noite sobre nós, não é para que nós levantemos a nossa cabeça e achemos que somos os melhores, não, é a sabedoria que Ele derramará em nós, irá nos proporcionar sermos filhos amados. Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago nos dá uma palavra importante. Alguém aqui quer sabedoria? Porque olha o que diz Tiago: se algum de vocês precisar de sabedoria, eu preciso para procurar, eu preciso para alcançar. Como uma sede que de vez em quando eu tenho, eu preciso matá-la, e ao matar a minha sede eu preciso levantar, ir até o filtro ou a geladeira para pegar a água e matar a minha sede. É a mesma coisa que eu quero dizer para você hoje. A sabedoria não te alcançará se você não a buscar. Tiago está dizendo isso: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. Uau! E receberá. Alguém quer sabedoria essa noite? Então peça. Peça e receberá. Porque o Deus generoso dará. Ele não os repreenderá por pedirem. Uau! Eu acho que você não está entendendo isso essa noite. Deus não te repreenderá se você pedir sabedoria. O grande problema é você ter coragem para pedir. Porque eu não sei se você está cansado de errar. Eu estou cansado de errar, de fazer escolhas erradas, de pegar caminhos errados, de sair, ao invés de dar para a direita, sair pela esquerda, ou não enfrentar situações porque eu tenho medo de não fazer a escolha certa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a unção de Deus está nesse lugar, e ela vai possuir você, ou você vai possuí-la, dependendo do jeito que você olha. Eu gostaria muito que a unção de Deus me possuísse, como foi nos dias da antiguidade, quando ela vinha sobre mim. Sabe, tem uma palavra que nós usamos erradamente, às vezes nós temos medo dela. Às vezes nós dizemos assim: uma pessoa está debaixo de uma possessão maligna. Eu gostaria de estar hoje debaixo de uma possessão da sabedoria. Você entendeu o que eu estou dizendo hoje? Eu queria estar possesso pela sabedoria de Deus. Eu queria que ela ela possa reverter tantas situações que eu mesmo gerei de errado. Às vezes eu estou culpando terceiros, eu estou culpando quartos pelas escolhas erradas que eu fiz, mas eu tenho que ter sabedoria para encarar as minhas escolhas e consertar os meus caminhos.
Às vezes muitos de nós estamos pensando que a sabedoria é para alguns. Não, a sabedoria é para os filhos. Se houver filhos essa noite, receba a sabedoria de Deus. A sabedoria, ela é algo tremendo. Você acabou de ler comigo em Provérbios 8:18, que diz que a sabedoria traz riqueza, honra e bens duráveis. Eu quero dizer que essa noite, só para aqueles que creem sobre isso, andarão debaixo desse temor, dessa unção, dessa graça, e você vai viver algumas coisas expandindo na sua vida. Porque essa expansão não é porque você é um filho queridinho, não. Porque você decidiu andar em sabedoria. Porque você decidiu que o Deus que você serve é um Deus criador de todas as coisas. Se você parar para olhar comigo, no livro de Jó, capítulo 28, olha lá comigo, para Jó, capítulo 28, versículo 12 e 13. Jó vai dizer uma coisa esplêndida. Olha só. Mas aonde se pode encontrar sabedoria? Se encontra sabedoria às vezes em um youtuber. Se encontra sabedoria às vezes num pastor. Se encontra sabedoria às vezes em muitos lugares. Há muitas pessoas sábias. Mas Jó está dizendo aonde realmente está a sabedoria. Onde se pode achar entendimento? Olha a pergunta de Jó. Ele está dizendo qual é a essência, qual é a natureza dessa sabedoria. Olha o que o verso 13 diz, por gentileza. Ninguém sabe aonde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Eu gostei disso. Porque sabe, a sabedoria, ela transcende o tempo. A sabedoria estava no Éden, você leu em Provérbios 8. Diz lá que ainda não havia nada na terra, e a sabedoria estava lá. E se eu ler um texto em Apocalipse, você vai descobrir que lá no final de tudo, ainda haverá sabedoria, porque a sabedoria é o tapete de Deus nessa geração. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa. Os mortos tiveram suas histórias. Os vivos terão as suas histórias, mas a sabedoria sempre será uma válvula ou um trampolim para que nós sejamos homens e mulheres de Deus que marquem a nossa geração. Eu quero marcar a minha geração, e você? Eu não ouvi. Esse teu amém me dá até desespero. Quantos querem marcar a tua geração, a sua geração? E você marcará com sabedoria, você marcará com entendimento, você marcará a tua geração com conhecimento. A sabedoria ajuda a nos darmos devidos valores às coisas corretas, e a tudo que compete à nossa atenção. A sabedoria garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos atitudes certas. E sabe, uma das coisas, eu quero que você reflita, não no outro hoje, eu quero que você reflita em você essa noite. Quanto você precisa de sabedoria? O quanto você precisa realmente ser alguém que o Senhor use com entendimento, com destreza, com conhecimento, com força. Quantos de vocês desejam ser usados pelo Senhor nas coisas mais complexas que existem nessa terra? Porque quando você tem sabedoria, coisas complexas se resolvem rapidamente. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Essa sua linda boca vai liberar muita sabedoria para resolver muitas situações difíceis. Seu comportamento será um comportamento de alguém sábio. Sabe, no mundo moderno, muitas pessoas estão olhando para a sabedoria como uma moeda de troca. E não deixa de ser uma verdade. Quanto mais sábio você é, mais as pessoas param para olhar você. Quanto mais sábio você é, mais as pessoas querem a tua atenção. E isso é uma verdade absoluta. E eu quero dizer para você aqui hoje, se você desejar, Deus vai fazer de você um ícone na tua geração. A tua geração saberá quem é você. Sabe por quê? Porque você será honrado pela bondade de Deus,
A sabedoria que menos você procurava será a ti revelada pelaquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você é algo maravilhoso. Ninguém que está aqui essa noite nasceu para ser um zero à esquerda, nasceu para refletir a glória do Senhor. Por isso a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. E eu vou parafrasear: levanta e resplandece, porque a sabedoria vai brilhar na sua vida. Por quê? Porque você teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7, tem uma chave. Alguém aqui teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Então você está no caminho certo, porque Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você está aqui essa noite, você precisa entender uma coisa realmente importante. Você precisa entender que você precisa entender que um dos princípios que Deus quer para a sua vida é que você mude a sua história. Deus quer que você mude a sua história. Ah, mas pastor, mas Deus que muda a minha história? É real e é verdadeiro isso. Mas Deus jamais vai mudar a história de alguém se alguém não quiser que a sua história seja mudada. Deus jamais vai transformar a vida de alguém se essa pessoa não quiser ter a vida transformada. A vida transformada não significa apenas que os olhos das pessoas estão em você, fitados em você, mas significa que a presença e a glória de Deus está na sua vida. Quanto mais sábio você for, quanto mais solucionador de crises e de situações difíceis, mais o Senhor será honrado na sua vida. Deus quer ser honrado na sua vida. Ouça isso essa noite. Deus quer ser glorificado na sua vida. Por isso é na hora de você parar e pensar e dizer: chega de tantos erros. Chega de tantas vezes de dar murro em ponta de faca. Chega de fazer escolhas erradas. Mas sabe por que você faz as escolhas erradas? Porque nós fazemos? Porque as nossas emoções estão à flor da pele às vezes. Nós precisamos colocar em equilíbrio as nossas emoções. E colocar em equilíbrio as nossas emoções é também colocar a fé em prática. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ter fé. E ter fé também é um solucionador do equilíbrio emocional que precisamos. A dificuldade hoje, irmãos, é que muitos de nós estamos na presença de Deus e estamos, me perdoe a palavra, andando em círculos e vegetando. Alguns de nós temos a mesma vida que tínhamos há 5 anos. Outros de nós temos a mesma vida que tínhamos há 10 anos. Outros temos as mesmas vidas que tínhamos há 15 anos atrás, e alguns de nós estamos sendo muito saudosistas, dizendo: ah, como era boa a minha vida há alguns anos atrás, ah, como era boa as situações há alguns anos atrás. Ei, a Bíblia diz, e ela é real, que todos aqueles que aceitaram Jesus, de dentro deles nascerá um rio de água viva, e esse rio de água viva é uma novidade todos os dias. A água não está parada, e eu profetizo essa noite: a água não está parada. Não foi isso que nós ouvimos mais cedo? A água não está parada. A água está funcionando. Porque águas paradas não trazem vida, trazem morte. E alguns de nós estamos melancólicos demais, porque olhamos para nossas vidas e dizemos: ah, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não esqueceu de ninguém. O Senhor ama a todos nós. E eu queria que você entendesse uma coisa essa noite. Sabe, uma das coisas mais interessantes que eu posso ver na Bíblia é que o Senhor realmente nos ensina que devemos buscar a sabedoria constantemente, a fim de termos êxito em toda a tese de fé e perseverança. Eu não estou dizendo que você não irá passar por dias difíceis, que eles venham, que os dias difíceis venham, que as crises venham,
que as situações dificílimas venham, porque sobre mim está a sabedoria de Deus, sobre mim está a unção de Deus, ainda que eles se levantem não me abalarão, não me tomarão, porque na minha vida está a presença genuína de Deus. Eu não tenho medo das crises, eu não tenho medo dos gigantes. Se eles se levantam para cair. Se eles se levantam para ver em mim a glória de Deus, e eu profetizo na sua vida a glória de Deus, a unção de Deus, e quando a crise chegar, ela não te abalará, e não irá te abater, porque tu estás em Deus. Você não entendeu isso? Você está em Deus. A sabedoria está na sua vida. Deus, eu não sei como resolver, peça a sabedoria, Ele vai te dar. Senhor, eu estou vivendo uma crise financeira, peça sabedoria, Ele vai te dar. Senhor, estou vivendo uma crise no meu casamento, peça sabedoria, Ele vai te dar. Senhor, estou vivendo uma crise na minha descendência, peça sabedoria, Ele te dá, porque Ele é generoso em dar sabedoria. Se alguém pede sabedoria com sinceridade de coração, Ele vai liberar a todos que pedem. Porque o Senhor dá sabedoria, e da boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6, por favor. Olha o que Deus está dizendo, porque o Senhor dá sabedoria. Provérbios 2, 6. Pois o Senhor concede sabedoria. Receba isso, por favor. Pare de achar que não tem esse direito. Pare de achar que você não tem esse direito, porque você tem esse direito. O Senhor concede sabedoria. Espírito Santo de Deus, venha sobre esta casa e venha derramando sabedoria àqueles que desejam essa noite. Porque o Senhor concede sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Porque se o Senhor quer te usar, e eu quero dizer que o Senhor vai te usar, só para os que creem, né, irmãos? Porque os que creem ficam com a boca fechada. Se você crê na sabedoria de Deus, Ele vai levar você a trilhar caminhos poderosos. Ele honrará você, Ele abençoará você, Ele dará a você dons de sabedoria e força a cada dia. Deus fica feliz ao prover a sabedoria. Quando alguém a busca, Deus atende o pedido sem exultar e relutar esse pedido. Deus quer usar você, mas Deus quer usar você com um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entendesse isso, as lutas que você vai enfrentar amanhã, segunda-feira, você não vai se preocupar com elas, porque Deus vai te dar uma palavra certa na hora certa. Ele nos encoraja em meio às provas. Ele nos encoraja no meio às provas, nos dias difíceis. Devido ao ponto de vista celestial, Ele nos coloca em situações difíceis para provar que Ele é Deus na nossa vida. Esses dias eu estava ouvindo um crente falar para mim: eu não quero mais provas na minha vida. Eu digo: sinto muito por você, porque todas as provas te habilitam a um nível maior. Todas as provas te habilitam a situações maiores. Ninguém vai conseguir chegar em algum lugar se não passar por provas. Mas sobre todas elas, todas as provas, todas as lutas, todas as situações difíceis, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando Cristo está na nossa vida, não tememos as lutas. Como é que você se tornará um vencedor se você não lutar? Como você alcançará êxito se você não passar por situações difíceis e terríveis? Está todo mundo achando que vai cair algumas coisas do céu. Quem dera se fosse assim. Se todas as coisas caíssem do céu, ninguém, irmãos, irá subir de nível achando que algumas coisas vão cair.
Deus vai levantar, abrir portas para você. Deus vai abrir caminhos para você. Mas no meio desse processo haverá lutas, até que motive você a desistir. Não desista porque a sabedoria está na sua vida. Não desista porque a graça está na sua vida. Sabe uma coisa que eu percebo muito bem em alguns momentos? É que quando Davi, ungido rei, levou algum tempo para chegar ao seu reinado. Mas sabe quem habilitou Davi a ser rei? Os ursos da vida, os leões da vida e os Golias da vida. Sabe, você nunca alcançará êxito se você não passar pelas lutas. Ai, eu estou morrendo. Não morre. Porque quem foi escolhido por Deus não morre antes de ver a promessa se cumprir. Você não entendeu isso, né? Quem tem promessas aqui na sua vida? Você não morrerá antes dessas promessas se cumprirem na sua vida. Sabe por quê? Porque no meio da transição dessas promessas, vai se levantar muitas coisas. Mas como eu falei anteriormente, se levantam para cair. Ouça o que eu estou dizendo a você hoje. Eu vou te entregar uma chave. Quem pegou? Vou te dar essa chave. Essa chave que eu acabei de entregar a você essa noite. É uma chave que vai mostrar para você que você não é uma pessoa que não tem valor. Você tem muito valor. E esse valor não é por causa de você. É por causa do sangue derramado naquela cruz do Calvário. Aquele sangue não tem preço. Jamais poderíamos saber o quanto custou aquele sangue derramado na cruz. Mas aquele sangue derramado na cruz te habilitou para viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Você vai viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Sabe por quê? Esse ser extraordinário não é porque você é um bonzinho. É porque Deus usa as coisas loucas dessa terra. Você não entendeu. Deus usa as coisas loucas dessa terra. Deus usa aquelas coisas que as pessoas não dão valor. Mas são essas coisas, essas pessoas que Ele ama levantar para mostrar para as pessoas que Ele é Deus em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é Deus. E em todo o tempo Ele usará o habitual. Ele usará aqueles que às vezes não têm nada de habitual. Mas usará porque Ele é Deus. Ele é Deus para usar você lá onde você trabalha. Ouça o que eu vou dizer para você. Só quem recebe a chave. Tem gente que vai procurar você. Tem gente que vai contar a vida dela toda para você. Você não entendeu isso, né? Tem gente que vai contar as mazelas da sua vida para você. Tem gente que vai contar tudo o que está sofrendo para você. E você, porque você terá uma palavra de sabedoria. Você vai orar por essa pessoa, você vai abençoar essa pessoa, você vai cuidar dessa pessoa, você vai ativar essa pessoa, você vai levar essa pessoa a viver uma experiência com a sabedoria que você carrega. Quem dera se todos entendessem isso essa noite. Porque sabedoria não serve para me colocar numa vitrine. Sabedoria serve para mim ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Sabedoria não me serve para que as pessoas me aplaudam. Sabedoria serve para que as pessoas olhem para mim e digam: há um Deus na vida de Marcelo, há um Deus na vida do Marcelo. Assim como foi com os homens antigos da palavra, assim como foi com Daniel. Assim como foi com outras pessoas, assim como foi com Ruth, assim como foi com Esther. Deus derrama a sua sabedoria com um propósito. Eu lembro da jovem Esther, a rainha Esther. Pega no meio do arraial e Deus a escolhe e diz:
Você vai ser uma libertadora do meu povo. E Deus a leva para dentro do palácio de uma forma sobrenatural. Eu vou dizer e vou afirmar essa noite. Há pessoas aqui que vão ser levantadas do dia para a noite e olharão e não saberão o que aconteceu, mas saberão que Deus é Deus na sua vida. Porque Ele pega Esté e diz: eu quero que você liberte. E eu pergunto a você: Esté tinha ou não sabedoria? Esté mudou o coração do rei em favor do seu povo. Ouça o que eu estou dizendo esta noite. Orabachúrias. Existem muitas pessoas que se levantarão aqui nesta casa, nesta noite, e serão aqueles que mudarão a sorte da sua descendência, do seu povo. Através de você uma geração mudará, através de você uma geração será salva, através de você uma geração alcançará êxito. Você entendeu isso? Porque havia um decreto. Há muitos decretos malditos nas nossas famílias. Há muitos decretos malditos de morte. Há muitos decretos malditos de perdição, de destruição. Mas quando nós estamos no Senhor, aleluia, quando nós estamos na presença do Senhor, glória a Deus, Ele levanta pessoas ao nosso favor, para que a mão do diabo não nos alcance, para que a mão da maldição não nos alcance. E eu quero dizer essa noite que você será usado por Deus, para trazer muita libertação à tua descendência. Quem crê dá um glória a Deus, quem crê dá um glória a Deus, quem crê dá um glória a Deus. Esté era uma camponesa. Há muitos camponeses aqui, eu sou um deles. Há muitos camponeses que podem subir, aleluia, para sentar na mesa dos reis dessa terra. Você não entendeu mesmo, né? Porque os camponeses podem sentar na mesa se Deus os escolher. Sabe quantas meninas tinha aí, lá naquela região que temiam a Deus? Milhares. Mas Deus não usa qualquer um, Deus usa quem quer ser usado. Deus só usa quem se permite ser usado. E ela vai. E o seu tio diz: se prepare. Alguma coisa vai acontecer. E do dia para a noite, Esté sai de dentro dos lugares mais obscuros de uma sociedade e senta-se com o rei da nação mais poderosa da terra. Você vai sentar com muita gente poderosa dessa terra. Até porque você vai favorecer o reino de Deus sentando lá. Porque Deus não coloca você nos lugares altos, não te dá sabedoria para você dizer assim: eu sou crente, estou com sabedoria. Não, Ele te dá sabedoria para que você mude a sua história, mas também mude a história de outros. Quem quer mudar a história de outros aqui? Quem quer mudar a história da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos? Quem quer mudar gerações essa noite aqui? Deus derrama sabedoria. A rainha Esté chegou com o rei e disse: rei, querem destruir meu povo, querem me matar, rei. Quem quer matar você? Há um decreto. Não pode acontecer, disse o rei a ela. Sabe por quê? Tem decretos que homens não mudam, mas tem decretos que Deus muda. Homens podem fazer o que eles quiserem e não terão nenhum tipo de efeito, mas quando Deus quer, só precisa de uma palavra e todo o decreto será mudado. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Todos os decretos de morte, todos os decretos de maldição, todos os decretos de pobreza, todo o decreto de crise, todos os decretos de tudo serão mudados, porque o Senhor está na sua vida. Todos os decretos que as pessoas geraram contra você. O rei olha e diz: vamos mudar os decretos então.
Porque com sabedoria. Alguém disse um dia desse para mim que a Esté usou a sua sensualidade. Eu disse, não, Esté não usou sensualidade para conseguir o que ela queria. Esté não usou o amor que o rei tinha por ela para conquistar, não. Esté usou a sabedoria dos céus. Porque quando ela precisou fazer um banquete para o rei, ela foi lá e fez um banquete para o rei. Ninguém poderia ir na presença do rei. E ela foi na presença do rei porque ela tinha sabedoria. Sabedoria abre portas, sabedoria abre portas, sabedoria abre portas, sabedoria abre porta, sabedoria muda decreto, sabedoria muda história, sabedoria muda destino, sabedoria muda a história de vida de muita gente. Sabedoria muda a história. Receba a sabedoria. Ela é a tua chave essa noite. Alguns de vocês vão abrir portas que estão fechadas há muitos anos. Existem portas trancadas com 7 ferrolhos. Mas o Senhor está dizendo para mim que com sabedoria os ferrolhos se quebrarão. Os ferrolhos irão quebrar. E portas que estavam fechadas irão se abrir. O Senhor está dizendo que com sabedoria você escolherá o caminho certo, não mais o caminho errado. Com sabedoria você não fará mais escolhas baseadas nas suas emoções, mas sim na presença do Eterno. E isso mudará a tua sorte sobre a terra. Com sabedoria você fará coisas que ninguém acha que você é capaz de fazer, mas você fará. Você fará. Você fará. Você fará coisas que ninguém acredita que você é capaz de fazer, e Deus vai levantar você para mostrar que existe Deus nessa terra, usando a tua vida com sabedoria. Xarabá, sore, rachúrias. Deus está concedendo essa noite estratégias de sabedoria. Eu estou vendo isso essa noite. O Senhor está colocando ferramentas estratégicas na mão de muita gente aqui. Muita gente está recebendo ferramentas estratégicas para mudar gerações, para mudar destinos, para mudar geografia, para mudar muitas coisas, porque essas ferramentas estratégicas só podem ser usadas na mão de gente sábia. Não adianta Deus colocar melhores ferramentas na sua mão se você não sabe utilizá-las. Não adianta Ele dar a você o melhor equipamento que você precisa, se você não sabe utilizá-la. E eu libero essa noite sabedoria para utilizar as ferramentas com excelência e mudar as histórias. Conheça um homem bom no que faz e verá a glória de Deus. Você será alguém sábio demais. Porque isso é o que o Senhor quer para a sua vida essa noite. Não é, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é você. Ouça o que eu estou dizendo. Por favor, aumenta esse teclado para mim, por favor. Não é por você. Não é porque você não se acha capaz, é porque Ele te acha capaz. Não é porque você não se acha sábio, é porque Ele quer te dar sabedoria. Ele quer te dar destreza, Ele quer te levantar, para que as pessoas que estão na sua geografia olhem para ti e digam:
há algo acontecendo, há algo diferente, há algo que está explodindo, que está se manifestando, e isso é sabedoria, para que você ande nessa terra e saiba que Deus é Deus, e que muita gente encontrará salvação a partir do ícone que chama-se você. Você será um ícone na tua geração. Você será um ícone na tua geração. Faz alguma coisa, dá um grito, dá um glória a Deus. Você será um ícone na tua geração, porque Deus está levantando você para marcar uma geração. Para de achar que você não é nada, você é tudo em Deus. Ele não vai abrir se você não quiser que ela seja aberta. Ele não vai endireitar o caminho tortuoso se você não se levantar para que esse caminho seja endireitado. Oh! E ele diz: se me ouvires e me obedeceres, comerão o melhor dessa terra. Obediência fala de atividade, de uma prática. Pare de ouvir somente, levanta-te e resplandece, porque a glória e a sabedoria de Deus está vindo sobre você esta noite. Para de achar que você não vale, que você não é merecedor. Você é merecedor. Para de achar que você não é capaz. Você é capaz. Ah, pastor, os dias chegaram. Tudo bem, deixe os dias chegarem, porque até na nossa velhice daremos frutos. Os anos se passaram. Não podemos mudar o que passou, mas podemos mudar o futuro. E eu profetizo essa noite futuros mudados nesse lugar. Uma geração de homens e mulheres que se levantarão e mudarão seus destinos. Você crê nisso? Fica de pé, por favor. Levante suas mãos. Feche seus olhos. Mas levante as suas mãos na posição de recebimento. Shabarabasúrias. Só quem crê receberá. Só quem crê receberá. Se você não quiser, não há problema nenhum. Mas se você quiser, as coisas mudarão. Elas mudarão concretamente. Senhor, nós estamos aqui. Estamos com as nossas mãos levantadas para receber. Sabemos que o Senhor é Deus, tão poderoso, tão incrível, tão sobrenatural, que sabemos que o Senhor é capaz de mudar a nossa história em questão de segundos. Tem gente que dormiu escravo e amanheceu governador. Na Bíblia diz que tem gente que dormiu pastor e se levantou como rei. Na Bíblia tem várias histórias de mudanças imediatas. Mas uma das grandes características de muitos desses irmãos que estão na Bíblia é que eles tiveram sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor os concedeu. Há muitas pessoas da nossa geração que pedem muitas coisas e até estão aptos a receber, mas não recebem porque lhes faltam sabedoria. Então, em nome de Jesus, essa noite,
Eu libero sabedoria sobre essa geração. Uma sabedoria esta, que vai mudar trajetórias, que vai mudar decretos, que vai mudar pobreza e maldição em prosperidade e bênção. Eu decreto que hoje as histórias estão sendo agora mexidas no mundo espiritual, porque essa noite se levantará um exército de sábios, um exército de sábias que mudarão as suas histórias, e que mudarão as histórias daqueles que virão atrás deles. Gente aqui, Senhor, gente que está aqui hoje, gente que está aqui hoje, Senhor, verão portas se abrindo do dia para a noite. Verão portas se abrindo do dia para a noite, verão caminhos tortuosos se endireitar, verão coisas que nunca imaginaram antes, porque o Senhor dará sabedoria a eles. Eu libero essa noite nesta casa, essa chave, essa unção, essa porção, e essa geração será marcada. Tem gente aqui que será marcada por uma unção de sabedoria tão grande, que portas vão se abrir como nunca se abriram antes. Haverá promoções, haverá reconhecimento, haverá novas portas se abrindo nas áreas da saúde, nas áreas, Senhor, da administração, nas áreas profissionais. Haverão coisas acontecendo, haverá pessoas reconhecendo o chamado, reconhecendo a sabedoria, reconhecendo essa noite. Eu libero que hoje, Senhor, os reis da terra se preparem um lugar para aqueles que acreditam sentarem nesse lugar, porque os reis da terra irão preparar lugar para muitos daqueles que aqui estão hoje. Gente que entrará aonde nunca imaginou entrar, gente que vai fazer o que nunca imaginou fazer, gente que vai olhar e vai se espantar pelo que o Senhor vai fazer nas suas vidas. Mas os sábios entenderão os momentos, os sábios entenderão quando devem falar, os sábios entenderão quando devem se pronunciar, porque a sabedoria fará com que eles estejam preparados para o momento certo. Que hoje as oportunidades sejam geradas. Que as oportunidades sejam geradas, e que os sábios entendam as oportunidades que nascerão. Eles não vão ver a oportunidade correr, eles segurarão a oportunidade. Eles mudarão a sua trajetória, porque tem gente hoje aqui nesse lugar que vai mudar a própria história. Tem gente que vai mudar a própria história, e histórias mudadas são destinos mudados. Eu te libero sabedoria sobre você. Receba a sabedoria, receba a sabedoria, receba a sabedoria.